O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da OSESC, FECOAGRO, FIESC, ENGE, FAESC, Cicobi e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. O tema central do programa de hoje é energia. E para falar sobre fontes renováveis, transição energética e mercado livre, convidamos o executivo Edson Silva, CEO da Jirau Energia, a quarta maior usina hidrelétrica do Brasil. Quando a gente fala em transição energética, na verdade nós queremos nos referir a uma nova era, tá? Nós queremos nos referir a uma nova era em que há um compromisso da humanidade de baixar a temperatura média do planeta em 1,5 graus. O programa também destaca o lançamento do relatório de sustentabilidade 2023 do Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Com esse relatório, pretende mostrar parte do que a gente faz para a nossa sociedade, para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, que residem na nossa área de ação. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A programação especial, preparada pelas vinícolas da Serra Catarinense para a edição de 2024 da Vindima de Altitude, que celebra a colheita de uva na região, vai até o próximo dia 30. A 10ª Vindima de Altitude foi uma projeção para a Serra e para Santa Catarina. Eu nunca, na minha história jornalística, assisti uma tão linda essa projeção da Vindima da Serra Catarinense. A programação da Vindima terminou, mas a festa continua. A Vindima é só a abertura oficial da Vindima, do evento da Vindima. Nós vamos ter programações, não só em todas as empresas, todas as vinícolas terão programações durante todo o ano. Nós vamos estar março, abril, maio, aí entra ali o inverno, que é onde vem maior o fluxo de pessoas, mais do que agora, até inclusive. Então, vai continuar. O pessoal pode vir para cá sem problema nenhum, que nós temos aqui, vamos continuar tendo degustações. Você é servido também lá fora, numa área, a gente está com um deck muito lindo, no Sunset, ou mesmo no inverno, na primavera, é muito bonito pegar aquele arzinho frio também, gostoso, tomando um vinho, é legal, um pôr do sol maravilhoso. E a cidade, ela está preparada para receber as pessoas março, abril, maio, junho, durante todo o ano. Quem está nos ouvindo pode vir para cá com segurança, que não acaba no dia 30 de abril. Continuamos, sim, com todas as atividades de enogastroturismo, né, e que são importantes, né, para o pessoal receber, para conhecer a vinícola, conhecer os vinhos principalmente, né, essa paisagem maravilhosa que nós temos, mas é no restante do ano, né, funcionando todos os dias de terça a sábado. Uma programação especial, inclusive época de frio também, a gente tem alguns programas até na parte de alimentação, algumas coisas típicas aqui da região, sempre harmonizando com nossos vinhos. Então, uma experiência muito interessante também ao longo de todo o ano. Nós da Monte Agudo temos finais de semana especiais e nós funcionamos de segunda a segunda, à exceção de quarta-feira. Nós temos as portas abertas para qualquer enófilo, para qualquer turista, para qualquer pessoa interessada em degustar bons vinhos. Temos também programações de piqueniques, né? E também temos eventos especiais mais voltado para a música. O normal é fazermos uma vez por mês, né? Então, com certeza, teremos em maio também, junho. Julho, às vezes, por causa do frio, o ambiente aberto fica um pouquinho mais complicado. Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lança relatório de sustentabilidade 2023 em evento que reuniu parceiros de negócios, imprensa,
dirigentes e funcionários das 38 cooperativas que compõem a central. Esse relatório ele demonstra tudo que as nossas cooperativas, através dos pontos de atendimento que nós temos no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná, o que foi executado por essas cooperativas dentro do aspecto ambiental, social e governamental. Isso nós já praticamos há muitos anos, mas a gente, com esse relatório, pretende mostrar parte do que a gente faz para a nossa sociedade, para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, que residem na nossa área de ação. Por quê? O sistema cooperativo ainda não é conhecido totalmente por toda a população do nosso país, vamos dizer assim, não é? Nós estamos presentes em mais de 2.300 municípios no Brasil. Nós ainda temos 401 municípios onde só o Cicobi está presente, de todo o município brasileiro. Em Santa Catarina, faltam 8 municípios só para nós chegar a 100%. Então, nós queremos com esse relatório mostrar uma pequena ponta, um resumo do que as nossas cooperativas, através dos nossos funcionários, dos nossos conselheiros, dos nossos dirigentes, estão fazendo no relacionamento com seus stakeholders, ou seja, com as pessoas que se relacionam com a cooperativa, tanto na área física como na prestação de serviço de modo geral. E queremos que a nossa sociedade, principalmente, saiba o que é o sistema cooperativo de crédito, especialmente o que o Cicobi está fazendo na nossa área de ação para toda a sociedade de modo geral. Com o tema Cooperação e Inovação, o relatório destaca o propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Cooperação porque as nossas cooperativas, desde que foram constituídas, têm um objetivo de desenvolver as comunidades onde estão inseridas. Esse desenvolvimento ele está inserido a práticas de ações sustentáveis, né? Ações sustentáveis para o nosso associado, né? E para a comunidade onde está e para a cooperativa também, né? Então, a sustentabilidade não se refere só a ações sociais, mas sim de sustentabilidade da cooperativa e dar continuidade aos trabalhos que a cooperativa desenvolve no seu dia a dia. O sistema cooperativo de crédito, desde 1844, lá em Rochdale, quando foi constituída a primeira cooperativa de crédito, já pensava nesse sentido, em desenvolver a sua comunidade, os seus associados. Um grupo de 27 homens e uma mulher, no total de 28 tecelões, constituíram a primeira cooperativa de crédito. E de lá para cá, vem crescendo o nosso sistema cooperativo de crédito, que hoje se consolida com todos os produtos e serviços semelhantes a qualquer instituição financeira. Quando a gente fala em inovação, não é apenas criar algo novo, mas é pegar aquilo que você já tem, que já é bom, olhar a necessidade do nosso cooperado, a experiência que o nosso cooperado tem com a nossa central e melhorar o que a gente já oferece de muito bom para que a experiência do nosso cooperado ela seja cada dia melhor, do cooperado e das nossas cooperativas. Então a nossa central trabalha sempre com um foco bem grande nas comunidades, nos nossos cooperados, nas nossas cooperativas, procurando sempre oferecer um trabalho de excelência e melhorar cada dia mais aquilo que a gente já entrega com muita eficiência. Uma entrega eficiente que abrange os 3 estados do Sul, com uma estrutura de 664 agências e 515 correspondentes bancários. O Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possui 1,4 milhão de cooperados e 8,6 mil funcionários orientados para as boas práticas de governança, para as boas práticas sociais e ambientais. As questões ambientais, né, que nós monitoramos, né, a diretoria de risco monitora as questões ambientais, esse passo com que está dando essa formalização, acho que eu destaco no relatório, né? Os regramentos, os cuidados, né? Quando a gente vai liberar uma operação de crédito, o que a gente precisa olhar lá na ponta com o associado para não ter uma não conformidade, uma questão que tem que se explicar. Então, acho que eu destaco essa questão do RSAC, que está relacionada aos cuidados do ambiental.
A nossa central, a nossa regional, tem formalizado essas ações nos últimos anos, né? Mas essa já é uma prática dentro do cooperativismo, dentro do sistema Sicoob, de um olhar muito forte, muito intenso, né? Com muito foco na sustentabilidade, seja dos nossos cooperados, das nossas cooperativas, das comunidades onde nós atuamos. O Sicoob traz na sua essência essa grande preocupação. Quando se fala a essência do cooperativismo, que eles perguntam o que é a essência do cooperativismo, eu digo que no banco comercial, no banco oficial, eles têm que prestar conta aos seus acionistas. Nós temos associados como cliente e como dono. Então, nós fizemos assembleias gerais e prestamos contas a essas pessoas do que a gente faz durante os exercícios que se sucedem. Então, isso que eu acho que é o mais importante, é a prestação de conta do gerenciamento que a gente faz, dos recursos do nosso associado, onde nós aplicamos, como nós emprestamos, os resultados que ele dá no final do exercício e que é devolvido ao associado através das assembleias gerais que a gente faz, né? Este ano nós tivemos 1 bilhão e 300 milhões de sobra na nossa área de ação e isso foi devolvido ao associado. De uma maneira ou de outra, ou capitalizado ou devolvido na conta corrente, foi devolvido ao associado. Então, as cooperativas elas não visam lucro, elas trabalham para se manter e poder prestar esse serviço à nossa sociedade, principalmente, eu digo, aos nossos associados, de modo geral. Mas, com isso, nós gostaríamos de que as pessoas que estão ao nosso redor e que ainda não fazem parte do cooperativismo, que é como é que se diz, é uma ciência quase, muito antiga, desde 1844, lá do tempo de Rochdale, lá na Inglaterra, começou com cooperativa de consumo e hoje nós temos 13 ramos de cooperativismo, 13. Aqui no nosso estado nós reduzimos para 7, mas nós temos 13 ramos, entre eles o de crédito. E está mais do que provado, e é o SESC que prega isso, que onde o cooperativismo está, ele agrega o recurso, agrega o bem para aquela sociedade. O tema central do programa é energia. E para falar sobre fontes renováveis, transição energética e mercado livre, convidamos o executivo Edson Silva, CEO da Jirau Energia, a 4ª maior usina hidrelétrica do Brasil. O Edson Silva é catarinense, formado desde a graduação até o doutorado em Sistemas de Energia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Edson, gostaria de iniciar nossa conversa pela opção profissional que você fez pelo fantástico mundo da energia. Obrigado, Raimundo, porque essa pergunta me faz viajar no tempo, né? Eu acredito que tudo começou pelo meu interesse no aprendizado da física, da química, e acabei indo fazer o curso do técnico da Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Posteriormente, prestei o vestibular para Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina. Obviamente que não sabia do meu futuro, né? Ninguém sabe. Mas ali eu vi que estava sendo erguido o prédio da Eletrosul e soube que era uma empresa da área de energia elétrica que estava sendo transferida aqui para Florianópolis e coloquei aquilo como um objetivo de quando me formar e trabalhar nessa empresa. Quando eu me formei, logo em seguida eu acabei não indo para ali, mas 2 anos depois eu acabei ingressando na Eletrosul e lá atuei na área de operação, na área de planejamento. Posteriormente eu saí, me tornei professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde tive a oportunidade de orientar diversos alunos de mestrado e doutorado, muitos deles que ocupam posições relevantes hoje no setor elétrico. E, posteriormente, quando a Engie Brasil Energia, na época conhecida como Tractibel Energia, veio para Florianópolis, com a aquisição da Eletrosul, eu recebi um convite e lá recomecei minha carreira numa empresa, né, que estou até hoje, né, desde o ano 2000, eu completo o ano que vem 25 anos de empresa, e nos últimos 5 anos eu estou em Jirau. Eu fui chamado para esse grande desafio e comecei lá em outubro de 19. Enfrentamos muitos desafios, né, a começar pela própria pandemia e a própria operação da usina, que é uma operação bastante complexa. E hoje estou em Jirau, conseguindo entregar, juntamente com todos os nossos colaboradores, os resultados que os acionistas esperam. Edson, quais são as características
da matriz energética brasileira. O Brasil é abençoado por ter uma matriz extremamente limpa e a energia hidrelétrica tem um papel super relevante. Se nós pegarmos todo o consumo brasileiro, ela responde por cerca de 50% do consumo total. No passado já foi 90%, mas nos últimos anos vem crescendo a participação das fontes intermitentes, notadamente as eólicas e as fontes solares. Tá? E um outro fenômeno que vem acontecendo muito rapidamente aqui no Brasil é a participação das chamadas fotovoltaicas que são instaladas nos painéis das casas. Tá? Hoje elas representam quase 5 gigawatts médios de energia que elas suprem todo o consumo. Por que essa denominação de fontes intermitentes para as fontes de energia eólica e solar? Essas fontes são denominadas intermitentes porque elas não são comandadas pelo operador do sistema. A energia solar, ela opera durante as horas do dia quando tem o sol. A energia proveniente das fontes eólicas também depende da região. Tem umas fontes que produzem mais à noite, outras produzem mais do dia, de acordo com o regime de ventos daquela região. E qual é o grande desafio de tudo isso? É que a carga, o consumo, ele quer consumir. Você, Raimundo, quando chega em casa, quer ligar a sua energia, a sua lâmpada, quer ver a sua TV, e o sistema tem que estar pronto para aquilo. Quem é que faz isso aqui no Brasil? São as hidrelétricas, porque elas têm capacidade de rapidamente aumentar a produção, reduzir a produção. Veja só, uma usina solar, quando começa ali por volta das 9 horas da manhã, ela começa a produzir, vai subindo a produção. Quem é que vai recuar a geração? São as hidrelétricas. Por quê? Porque elas têm essa capacidade. Posteriormente, no período da tarde, quando as usinas solares começam a reduzir a produção, as hidrelétricas entram. Agora, qual é o grande desafio, principalmente de origem regulatória e comercial? É que as hidrelétricas, que no passado geravam praticamente o tempo todo, elas agora precisam aumentar e reduzir a sua geração e com esse movimento elas acabam tendo uma frustração de sua receita. Elas não geram o tempo todo. Então, como elas não geram o tempo todo, nós precisamos de um arranjo de mercado, a gente costuma chamar isso de desenho de mercado, que ele possa oferecer condições para que todas as fontes consigam viver em harmonia, ou seja, cada uma fazendo o seu papel, desempenhando o seu papel e tendo a remuneração desejada. Transição energética. Qual a dimensão desse termo? Muito boa pergunta, Raimundo, porque é um assunto muito falado, mas nem sempre bem compreendido. Tá? De acordo com cientistas que estudam as mudanças climáticas, o mundo vive uma nova era, denominada de antropoceno, que ela começou lá no século XVIII com a invenção da máquina a vapor na Inglaterra. E desde então, a humanidade vem explorando o planeta e de uma maneira a não retribuí-lo, a não compensá-lo por essa exploração. Então a humanidade vem construindo muita infraestrutura e nós poderíamos dizer que um evento marcante nesse processo é o uso dos combustíveis fósseis. Então, quando a gente fala em transição energética, na verdade nós queremos nos referir a uma nova era, tá? Nós queremos nos referir a uma nova era em que há um compromisso da humanidade de baixar a temperatura média do planeta em 1,5 graus. E de que forma isso é feito na prática? Primeiro, é substituindo combustíveis fósseis pelo gás, por exemplo, que é menos poluente, introduzindo o biometano, o etanol na mistura com a gasolina. E no setor elétrico, que se usava mesmo aqui no Brasil, né, usinas com combustíveis fósseis, a ideia é substituir esses combustíveis fósseis por fontes renováveis. Então, a transição energética engloba isso, mas tem uma outra dimensão também que a gente não pode esquecer, que é muito importante, que é o papel do consumidor nesse processo. Então, o consumidor, ele é mais criterioso, ele quer saber de onde vem a sua energia, e em muitos casos até o consumidor escolhe ele próprio instalar na sua casa um painel solar. Então a transição energética, ela envolve tudo isso. E qual o papel do Brasil nesse processo? O Brasil tem um papel extremamente relevante pela sua natureza em ter fontes renováveis e ainda para serem exploradas, né? Temos inclusive eólicas offshore, ou seja, no oceano, que ainda está longe de ser explorado, mas é um potencial enorme que temos. E claro, temos ainda fontes eólicas aqui no Brasil, solar, que são praticamente, considerando a necessidade da demanda brasileira,
essas fontes superem muito, muito o consumo brasileiro. Então isso abre oportunidade para quê? Para que o Brasil possa exportar energia na forma de hidrogênio, por exemplo, abre oportunidade para trazer novas indústrias, porque se a indústria está num país que tem fontes poluentes, ela pode se instalar aqui no Brasil e consumir energia renovável e ter aquele selo de energia 100% renovável. Então isso tudo é muito importante, abre uma oportunidade incrível para o Brasil. Edson, quais políticas públicas o governo está adotando para dar suporte à transição energética? O Brasil encontra-se no momento discutindo políticas relevantes para a transição energética, né? Eu posso aqui citar que é o mercado de créditos de carbono, ou seja, uma empresa como Giral, no caso, que ela tem créditos de carbono reconhecidos, ela poderia comercializar esses créditos para reduzir as emissões de um outro que não tem essa mesma facilidade. Nós temos uma política de hidrogênio que está sendo regulamentada, nós temos uma legislação para ser aprovada para tratar das fontes eólicas em alto mar. Então, existe um esforço para isso, agora é preciso que haja atração para que essas medidas alcancem aquilo que é desejável. O que eu quero dizer com isso? É claro que lá fora, na Europa, por exemplo, é desejável ter um hidrogênio verde, que nós chamamos. Mas o que não pode, por exemplo, é a população brasileira subsidiar esse hidrogênio para que ele chegue lá de forma competitiva. Então, são essas discussões que estão acontecendo. Qual é o grau de subsídio que vão ser incorporados na produção do hidrogênio, no caso, né? A minha posição particular é que cada fonte tem que ser competitiva por si próprio, tá? Então, ela tem que adquirir essa competitividade pelas suas próprias forças. Então, fazer transição energética não tem jeito. Isso implica em pagar mais, porque é muito mais barato continuar queimando óleo, mas não é isso que se quer. O que se quer é ter uma indústria sustentável. De que maneira a empresa que você dirige contribui para a transição energética brasileira? Giral é a quarta maior hidrelétrica do Brasil. Nós produzimos a energia de uma forma totalmente limpa. É uma energia sustentável. E, no caso específico de Giral, nós temos 5 milhões de créditos de carbono que foram emitidos pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O que significa isso? Giral, quando ela está produzindo 1 megawatt-hora, ela está deixando ou está evitando que essa energia elétrica seja produzida por uma usina termoelétrica, por exemplo, que estaria emitindo cerca de 40 quilos de CO2 para cada megawatt-hora gerado. Então, Giral tem a sua contribuição por entregar energia limpa para o seu cliente, o seu consumidor final, e trazer desenvolvimento e bem-estar para o Brasil. O que é o mercado livre de energia e como ele funciona? No Brasil, o mercado livre começou em 1998 com uma regulamentação da ANEEL. E de lá para cá não parou de crescer. Agora, o que está acontecendo neste exato momento? Em janeiro de 2024, foi regulamentado que todos os consumidores de eletricidade no Brasil, conectados em alta tensão, podem escolher o seu supridor. Até então, apenas alguns poderiam, tá? Então, o mercado livre no Brasil hoje, ele representa 40% do consumo total. E, dessa forma, com essa abertura que está sendo propiciada nesse momento, a expectativa é que ele possa chegar a 50%, talvez até 55% do consumo total. Então, a expectativa é de um crescimento fabuloso desse mercado. E o que isso representa na prática? Representa mais oportunidades de negócio. Do lado do consumidor, uma indústria, qualquer indústria que você vê, dessas quando você está passando aqui na BR, uma cerâmica, algo assim, ela pode escolher o seu supridor. Então isso é uma grande oportunidade. Então, ao escolher o supridor, também abre uma oportunidade para os geradores venderem e fazer essa conexão diretamente. Agora, como todo negócio, existem riscos e do lado do consumidor ele vai ter que entender melhor como que funciona esse mercado. Quando eu me refiro a entender melhor, ele tem que saber sobre perspectivas de preço, ou então achar um supridor de energia que garanta a ele que o preço vai ser constante, independentemente das flutuações do preço do mercado atacadista. E também tem um grande desafio do lado dos geradores, porque nós geradores, ao longo dos anos, fomos habituados a vender energia no atacado, para as distribuidoras. Agora, nós temos que chegar num consumidor de menor porte,
temos que chegar num shopping center, temos que chegar numa cerâmica, enfim, é completamente diferente. Então isso traz novas oportunidades, você deixa de ser um cliente cativo de uma distribuidora e passa a escolher, eu quero ser suprido pelo aquele gerador ou por essa distribuidora. Então isso é muito positivo, tá? E o que você projeta para o futuro do setor elétrico brasileiro? Eu vejo o futuro da indústria brasileira da eletricidade como um futuro muito virtuoso, impressionante, porque temos uma grande base de consumo hoje, quase 80 gigawatts médios de consumo hoje, e nós podemos até duplicar muito rapidamente. Basta você pensar, por exemplo, na tração urbana dos veículos que hoje são movidos a óleo, que podem todos ser convertidos em veículos elétricos. Temos a produção de hidrogênio, enfim, nós temos um potencial enorme de crescimento da demanda. E o que é bom? Que você tem esse potencial enorme de crescimento da demanda e tem fontes limpas para suprir. Então eu vejo assim de uma maneira muito atrativa, né? E eu acho que a indústria vai ter ainda muito que crescer pela frente e vai oferecer muitas oportunidades para todos aqueles profissionais que desejam ou que desejarem entrar nesse segmento. Edson, obrigado pela gentileza da entrevista. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá.